Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo comunicadas a você por meio deste momento especial e solene de culto coletivo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso culto. Em todo culto, queridos, Deus sempre tem algo novo a nos ensinar. Há sempre um conselho relevante para a vida, uma nova instrução para o reforço das virtudes a serem cultivadas. Há sempre a necessidade de relembrarmos os métodos ensinados por Jesus e por toda a Bíblia para o nosso aperfeiçoamento, crescimento espiritual, edificação na fé e progresso na vida. Assim como os apóstolos diariamente ouviam e aprendiam com Jesus, Jesus deu à sua igreja a missão de fazer novos discípulos que ouçam, aprendam e conheçam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, é sempre uma bênção podermos celebrar a Jesus em unidade e comunhão aqui, no canal da Primeira Igreja Batista, em Vila do Sol. E nós vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, pedindo que o Senhor saia a nossa terra, nos proteja, nos guarde, nos livre e nos use na soberana missão do seu Evangelho. Nós vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Denise. Oremos ao Senhor, igreja. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, nesta manhã, pelo teu cuidado para com o teu povo. Deus, muito obrigada porque mesmo em tempo de pandemia, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, tem cuidado de nós. Deus, nós queremos te agradecer pela alegria, pela paz, que o Senhor nunca tem deixado faltar em nossas vidas, ó Pai, em nosso lar. Deus, neste momento, Senhor, queremos te suplicar pelas famílias que se encontram enlutadas, que o Senhor possa estar, ó Deus, confortando cada coração. Também nós te pedimos, Senhor, pelas pessoas que se encontram enfermas, que o Senhor possa estar visitando cada um neste momento e repreendendo, Deus, cada enfermidade em nome de Jesus. Em especial, ó Deus, queremos colocar em tuas mãos a vida da Daniela, ó Pai, a sobrinha do irmão Niltinho, Pai. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor alcance, ó Deus, aquela vida, Senhor, esteja tocando, Senhor, naquela enfermidade. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, num Deus que não há impossível, ó Deus, para ti. Por isso nós pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar, ó Deus, tirando todas as dores, ó Deus, da Daniela. Vem estar dando a ela, Senhor, refrigério, ó Deus. Saúde, Senhor, que ela tanto necessita, Pai. Deus, nós pedimos ao Senhor que, se for da tua vontade, o Senhor possa estar repreendendo, Pai, essa enfermidade, Senhor. Nós não sabemos se ela já fez um encontro pessoal com Cristo Jesus, mas se porventura, Pai, ainda não, que esse seja um momento de reflexão, Pai, na vida dela. Nós sabemos que o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. E, ó Deus, nós não sabemos o que o Senhor tem preparado, Senhor, para Daniela, mas sabemos, Senhor, que é o melhor, porque o Senhor sempre faz o melhor por cada um de nós. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor cumpra o teu querer na vida dela, que o Senhor fale profundamente ao coração dela, que esse momento, ó Deus, de enfermidade, ela possa estar refletindo, Senhor, em tudo, Pai. E se ainda não fez uma decisão ao teu lado, que seja esse o momento, ó Deus. Ó Pai, nós te suplicamos pelos demais enfermos e te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor visite cada um, ó Pai, e alivie suas dores, ó Pai, repreendendo essas enfermidades. Pai, neste momento queremos te suplicar pela nossa nação, na verdade, pelo mundo todo, ó Pai, que passa, Senhor, por momentos tão difíceis, ó Pai, de pandemia. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar sarando, ó Deus, todo mundo, Senhor. Repreendendo, Senhor, esse Covid-19 que tem assolado a nossa terra, Senhor, tem nos afligido. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nesse tempo, ó Deus. Mas, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, a tua palavra nos diz, ó Pai, que se o teu
povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar, buscar a tua face, se converter dos seus maus caminhos. Então o Senhor ouviria do céu, perdoaria os nossos pecados, sararia nossa terra, ó Pai. Por isso nós estamos clamando ao Senhor nesta manhã. Sara, Senhor, a nossa terra. Pai, te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor já tem nos dado de estarmos congregando juntos novamente, ó Deus, ali no templo, Senhor. Mas com algumas restrições, ó Deus, limitações nós temos tido, Senhor, para congregarmos. Pai, quanta falta, Senhor, tem feito, Senhor, de podermos cumprimentar os nossos irmãos, de podermos abraçar os nossos irmãos. E o Senhor sabe disso, ó Deus. E nós te pedimos, Senhor, oportunidade de estarmos, Senhor, cumprimentando e abraçando, ó Deus, novamente, Senhor. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, que o mais rápido possível possa ser descoberta uma vacina, Senhor, para estar repreendendo essa enfermidade, curando, ó Deus, a nossa terra e todo o mundo, ó Pai, que sofre, Senhor, com essa pandemia. Ó Deus, nós te pedimos neste momento pela tua igreja, a primeira igreja batista em Vila do Sol. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue cuidando, Senhor, do teu povo, que o Senhor continue, ó Deus, despertando vidas, Senhor, para estar ali conosco, que possamos, Senhor, estar crescendo e se desenvolvendo para a honra e glória do teu nome, que possamos ver uma igreja forte, uma igreja estruturada, uma igreja que tem como base o Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver a tua igreja marchando adiante, ó Deus, assim como nos orienta a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos pelas demais igrejas, aquelas que ainda não puderam abrir as portas dos templos, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, ajudando, Senhor, para que tudo venha a ser solucionado, ó Deus, e a tua igreja espalhada, Senhor, pelos 4 cantos dessa terra, Senhor, possa estar pregando novamente a tua palavra como outrora, Senhor. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve e que o Senhor fará o melhor por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos seguir louvando ao Senhor com o hino de número 15 do cantor cristão, Exultação. Louvemos ao Senhor. Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
seja Deus, e vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra santa e bendita do Senhor. Textos que se encontram lá em 1 Coríntios 6, versículo 12, Romanos, capítulo 6, versículos de 12 a 14, e ainda Gálatas, capítulo 5, versículos 1 e versículo 13, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, livres, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com um período de cântico, com muita alegria, com muito entusiasmo, como Deus merece da sua igreja. Louvemos ao Senhor, irmãos. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre
Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Mas se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez, nos preparando para o estudo da Palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos dê corações e ouvidos sensíveis, assim como sabedoria e discernimento para ouvir, entender, acatar e colocar em prática a santa e bendita Palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Grandioso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já nos comunicou por meio deste culto coletivo aqui em nosso canal do YouTube. E, ó Deus, te suplicamos que o Senhor continue falando poderosamente aos nossos corações por meio da mensagem que teremos a seguir e que, ó Pai, seja somente a voz do Senhor a ser ouvida. Ó Deus, me esvazia completamente de mim e Teu Santo Espírito tome a frente para que de fato essa mensagem seja proveitosa e edificante na medida em que Tua igreja necessita. Nos edifica, nos santifica, nos conduz, ó Deus, com a Sua autoridade, amor e graça. É por isso que estamos aqui reunidos e desde já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, para a nossa reflexão dessa manhã, estaremos lendo um texto muito conhecido, muito rico, que se encontra lá no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos de 31 a 36. E estaremos refletindo nesse texto a partir do tema Jesus, a garantia da nossa liberdade. João, capítulo 8, versículos de 31 a 36, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém.
como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre liberdade. A liberdade é uma honra, uma dádiva, uma virtude, um presente que está muito ligado, de certa forma, até dependente do livre-arbítrio, das nossas escolhas. O que faz da liberdade uma responsabilidade pessoal, pois assim como um dia o ser humano se utilizou mal do seu livre-arbítrio, transformando essa dádiva em uma maldição sobre si mesmo, quando pecou contra Deus lá no Éden por falta de sabedoria, de domínio próprio. Da mesma forma, o ser humano pode fazer hoje de sua liberdade prisões terríveis, se novamente não tiver sabedoria para conduzi-la, depositá-la nas mãos de Deus e deixar que Ele a administre por meio dos seus caminhos. Ah, pastor, eu quero a minha liberdade para eu fazer o que eu quiser. Não é para fazer o que Deus acha certo, o que a Bíblia manda, o que a igreja prega. Mas é aí que está o segredo, irmãos. Deus não nos oferece a sua direção para diminuir nossa liberdade ou nos privar dela. Pelo contrário, Ele quer acesso à nossa liberdade para garantir que o mal não faça isso. Um pensador disse certa vez com grande razão: eu quis segurar muitas coisas com as minhas próprias mãos e perdi tudo, mas tudo aquilo que coloquei nas mãos de Deus ainda possuo. Queridos, Deus não é inquiridor da nossa liberdade, é a garantia dela. Deus não quer apenas nos ver livres, também quer nos ver felizes. Então vamos conhecer um pouco dessa verdadeira e garantida liberdade que Jesus nos oferece através do nosso texto base. Em primeiro lugar, irmãos, vamos falar sobre liberdade de escolha. Liberdade para escolher, para exercer o nosso livre-arbítrio. Quando pronunciamos a palavra liberdade, isso nos traz um sentimento amplo de independência para escolher nas oportunidades que a vida nos oferece, o caminho que queremos seguir, para explorar o desconhecido, mergulhar nas aventuras e, quem sabe, se realizar, se deslumbrar com a novidade. Só que tem uma coisa importantíssima sobre a liberdade, que muitas vezes não nos ensinam. Liberdade é escolha e toda escolha tem suas consequências. Eu sou livre para escolher o que eu quero na vida, mas na vida existe a lei implacável da semeadura e da colheita. Isso não é palpite humano, é palavra de Deus. Palavra de Deus. Gálatas 6, versículos 7 e 8 dizem: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Provérbios 22, 8 diz que quem semeia a injustiça colhe a desgraça. Oséias 8, versículo 7 diz que quem semeia vento colhe tempestades. Portanto, a liberdade, para ser liberdade verdadeira, precisa de garantias. Há pessoas que usaram a sua liberdade, mas escolheram cometer crimes e passarão o resto da vida em presídios. Outras usaram sua liberdade para escolher se relacionar com a pessoa errada, tendo todos os indícios disso. Estão presos em relacionamentos abusivos, sofrendo terrivelmente com isso. Outros escolheram usar a sua liberdade de escolha para não estudar, não se preparar melhor para os desafios da vida, estão presos em empregos onde não são felizes. Muitos usaram a sua liberdade para escolher não dar ouvidos a conselhos preciosos de pessoas que as amavam, lhes queriam bem, conselhos bíblicos, e estão sofrendo com problemas, decepções, tribulações diversas. Queridos, a liberdade pode ser bênção ou maldição. Portanto, é preciso muita sabedoria para saber colher o fruto certo e fazer da liberdade uma verdadeira virtude. Quando nós não usamos essa mesma liberdade para escolher Deus como conselheiro supremo, a fim de que com sua sabedoria nos indique
o melhor caminho a seguir nessa vida. O ser humano, por autonomia de liberdade, costuma escolher caminhos que lhe aprisionam e muitas vezes envergonhados por ter escolhido caminhos errados, onde seus sonhos não puderam se realizar, se afastam da presença de Deus, cuja palavra lhes mostra onde foi que erraram para poder começar a lhes ajudar. Por isso, Jesus Cristo, no desempenho do seu ministério na terra, ensinou um conceito diferente de liberdade. A libertação através do conhecimento da verdade. Uma liberdade que não se resume em sentimentos fúteis, em paixão pelo erro e consequência de vida e cegueira espiritual, mas uma liberdade espiritual assegurada pelo Espírito Santo contra as forças malignas. Uma liberdade moral gerada pelos frutos do Espírito que tira do homem as correntes do vício, das paixões mundanas. Uma liberdade ética, onde o domínio próprio concedido pelo Espírito Santo nos dá firmeza de caráter e amor pela prática do bem, daquilo que é certo. E por fim, a libertação do pecado pela via da cruz, na qual o sangue de Cristo nos garante a salvação eterna pela graça mediante a fé. Tudo isso começa pela nossa liberdade de escolha. Em segundo lugar, o nosso texto fala ainda sobre liberdade social. Nosso texto inicia falando sobre a liberdade mais comum ao ser humano, sobre o assegurado direito de ir e vir, com segurança e proteção contra aquilo que a visa limitar. Alguns dos judeus que estavam presentes dizem a Jesus que nunca foram escravos. Aqui no contexto de espaço físico, de privação social, falam sobre a liberdade pessoal, o que já era uma mentira. Pode até ser que aquela geração não tenha sido cativa, mas os descendentes de Abraão, por anos foram feitos escravos no Egito. Por mais um longo tempo foram cativos na Babilônia, na Síria, e só foram libertos por determinação e obra do próprio Deus. Na verdade, o que aconteceu para que o direito de ir e vir desse povo fosse tirado? A desobediência. Eles confundiram liberdade com impunidade, com aventura carnal, com falta de responsabilidade, e a lei dos homens, ainda por permissão de Deus, recaiu sobre eles. Queridos, o ser humano é um ser social, e a sua liberdade e ações, se não forem ordenadas, se por sermos livres acharmos que podemos promover o caos e a desordem que prejudique a outros, nós somos penalizados com o pior castigo desse mundo, a prisão, a privação total do direito à liberdade. Por isso, sabia que a Bíblia também funciona como um guia prático de convivência social, estabelecendo princípios de boa convivência pelas quais aquele que obedece a Deus, consequentemente, tem a sua liberdade garantida por um estilo de vida pregado na palavra. Por exemplo, Gálatas 5, versículo 13, nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, promovam um ambiente propício ao bem, onde não há cobiça, orgulho e disputa de poder. Antes, no lugar disso, reina o amor ao próximo, a consciência moral e a colaboração mútua. Também não há conflitos, injustiças nem tragédias, e a liberdade está garantida. Isso é a palavra de Deus para a nossa vida, para a harmonia da sociedade. Outro princípio, Provérbios 3, 27 diz: não te furtes em fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Como se de complemento, Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. A disposição de fazer o bem e o repúdio à prática do mal. Pode parecer chover no molhado em dizer isso, porque é o básico do básico, mas é o básico que se perdeu no mundo que nós vivemos, irmãos. Um mundo onde cada um adianta o seu lado e muitas vezes finge que não vê a aflição alheia. Um mundo onde as pessoas pisam em seus semelhantes se houver oportunidade de lucro, de subir um degrau na vida que seja. Vivemos em uma sociedade contaminada pela falta de amor. É triste olharmos para a grande parte da liderança nacional em Brasília
e vermos que o mau exemplo começa da liderança. Conforme a corrupção prospera, os recursos não chegam às classes mais simples. O desespero no coração do pobre aumenta. Com isso, a violência explode, o inocente paga, as tragédias escandalizam e os presídios ficam lotados. Sim, a liberdade social em nossa nação está sendo tirada pela proliferação do pecado que ocorre na falta de amor ao próximo, mas a Bíblia continua lutando através da pregação para resgatar esses princípios no coração do povo, a começar em mim e em você. Sabe o que mais a Bíblia nos ensina em prol de boa convivência social e liberdade garantida? A fazermos a nossa parte, independente de quem não esteja fazendo a sua, cumprindo os nossos deveres com aqueles que nos servem, com as autoridades, com as pessoas e com Deus. Em Romanos 13, versículos 7 e 8 dizem: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que deveis amar uns aos outros. Louvado seja Deus por aquele que tem esses princípios bíblicos aplicados em sua vida diária, pois cumprindo esses deveres, todos nós seremos livres para ir e vir com dignidade e paz, sem dívida com a sociedade. Mas será que está bom? Será que tudo na vida se resume na liberdade física e social, na liberdade de escolha? Ou será que acima disso também precisamos de liberdade espiritual do pecado e das opressões malignas que operam nesse mundo? Em terceiro lugar, irmãos, o nosso texto fala de liberdade espiritual. Jesus prega aqui nos versículos 34 e 36: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu querido irmão, em nome de Jesus, pare para pensar um pouco aqui comigo. Tenha discernimento e humildade para refletir sobre o que eu vou lhe perguntar agora. Que liberdade é essa que o ser humano acha que tem, se ele é escravo do pecado? Que liberdade pode existir se nossos pecados ainda não foram perdoados em Jesus e a dívida dos nossos erros continuam sendo anotadas durante essa vida para pagarmos por elas no inferno? Como alguém pode se considerar livre, sabendo que está condenado e após essa vida terá que pagar pelos seus pecados em prisão eterna? Do que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Onde está a sabedoria, o proveito, a verdadeira alegria e a paz em um tipo de liberdade como essa? Que liberdade existe se Jesus ainda não nos libertou, queridos? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. O pecado é o maior instrumento de opressão com o qual o maligno opera nesse mundo. É o tapete de boas-vindas que permite a entrada do mal na vida do ser humano e pelo qual ele se torna servidor de todos os seus desejos carnais, de suas cobiças materiais e do orgulho que endurece o seu coração contra a verdade bíblica. Somente através da obra de Cristo, aquele que crê é liberto do poder do mal, do pecado, da condenação. Ou seja, existe uma escolha que precisa ser feita entre o caminho do pecado e o caminho de Cristo. Porque, como diz lá em Isaías 59, versículos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. E como diz em Romanos 10, versículos 9 e 10, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ah, querido, nós precisamos da verdadeira liberdade e só quem tem ela é Jesus. A palavra escravo tem por definição servidão, aquele que está sujeito a um senhor como propriedade dele, quem ou o que é dependente de alguém ou de alguma coisa. Mas como é que uma pessoa se torna escravo espiritualmente falando? Lá em 2 Pedro 2,19 nos esclarece isso dizendo o seguinte:
prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se o pecador foi vencido e por isso se tornou escravo do pecado, significa que houve uma batalha e ele não prevaleceu. E onde é que se dá essa batalha? Na verdade, a grande batalha do ser humano contra o mal se dá na mente. Porque antes do pecado se efetuar exteriormente, ele é concebido no coração, na mente da pessoa, como diz em Tiago 1, versículo 15. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, ou qual é a imagem de Deus. Em Hebreus 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus. Mente. A incredulidade e a fé guerreiam na mente do ser humano e o que prevalecer irá lhe determinar um caminho a seguir nessa vida. Se for a incredulidade, o caminho do pecado, da perdição. Quando a pessoa é vencida ou convencida pelo mal em sua mente, a cegueira espiritual se estabelece, fazendo com que a prática do pecado vire uma questão democrática e não mais uma questão de princípios e valores inegociáveis. Daí em diante, o problema não é mais pecar por meio do erro tal, diante dos olhos de Deus, que vê todas as coisas. O problema agora é, antes de pecar, saber quantos estão pecando da mesma forma. Porque se a quantidade for grande, aquele determinado erro, que sabem que é erro, tiver caído na graça do povo, tudo muda de aparência e se torna justificado, porque o gosto popular, a democracia, ou seja, o governo do povo quis assim, e legalizaram a causa, mesmo que em detrimento e sem a menor consideração quanto ao governo de Deus, que considera o pecado como sendo definitivamente pecado. Mas Jesus Cristo está nos pregando nesse texto a verdadeira liberdade. E o que traz essa libertação é o conhecimento da verdade. Não é apenas a verdade que liberta, mas é o conhecimento dela que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Em Oséias 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído, não pelo diabo, não simplesmente pelo pecado, mas porque lhe falta o conhecimento. Quando esse conhecimento entra em nossa vida, ele enriquece e fortalece o uso do nosso livre-arbítrio, para que finalmente a pessoa possa fazer as suas escolhas, não na sua cegueira espiritual, mas consciente do bem ou do mal que escolhe a fazer, tendo, no entanto, em si a força para que escolha e faça o bem. Esta é a vontade de Deus para nós. Como diz em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, meu irmão, minha irmã, seja livre sim, mas seja livre de verdade. Não creia na mentira de que o cristianismo tira a liberdade das pessoas. As mesmas alegrias que uma pessoa comum tem, o cristão também tem, mas sem o pecado comprometendo a sua liberdade. O cristão vai à praia, curte em família, programa sua viagem, faz o seu churrasco, vai ao shopping, vai ao cinema. Ele é feliz em tudo isso, mas não tem álcool, não tem droga, não tem discórdia, não tem corrupção, não tem esquema duvidoso. O pecado é dispensado da sua liberdade e, acima de tudo, ele não está correndo o risco de Jesus voltar hoje ou amanhã, ou o seu tempo findar nessa terra e ir para o inferno. Portanto, meu irmão, minha irmã, seja feliz, sendo verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Que essa verdade possa nutrir o seu coração e a sua vida nessa manhã. E que com essa verdade na qual nós refletimos, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu dia. Amém.